Olá, esta é a entrevista na íntegra com o coordenador de Equidade em Saúde da Internacional dos Serviços Públicos, Pedro Vilar, convidado pela AFIPEA para compor o episódio de número 7 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos dessa entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFIPEA por Direitos e Democracia, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série de entrevistas para o podcast AFIPEA Mundo Pós-Pandemia. Agora a gente falando sobre tecnologia, cadeias de produção e formas de consumo. Nesse momento vou conversar com o Pedro Vilardi, coordenador de Equidade em Saúde da Internacional dos Serviços Públicos. Ele que é doutor em Ciências Humanas e Saúde pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pedro, quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Lucas. É um prazer enorme estar falando com você e com as pessoas que vão nos escutar. Bom, Pedro, queria começar, e como tenho feito na maior parte das entrevistas por aqui, pedindo que tu nos apresente um panorama do período aqui no país e, quem sabe, no mundo, antes da pandemia, ou seja, até ali final de 2019, iniciozinho de 2020, em relação à patente de tecnologias para o desenvolvimento da saúde, né? Falo disso no Brasil, no mundo. Como era essa relação entre patentes, tecnologias e saúde, hein? Lucas, acho que, de grosso modo, talvez a gente possa separar, né, claro, correndo risco sempre quando a gente tenta periodicizar a história, né, separar em três momentos. Né, um anterior a 2008, né, que vai ali do início do governo Lula até 2008, mais ou menos, e de 2008 até o golpe, né, com a presidenta Dilma, e dali para frente. Nesse primeiro período, que vai ali do governo Lula, eu seria um pouco até ousado e colocaria, né, do iníciozinho dos anos 2000 até o final de 2008, em que o Brasil teve uma posição muito altiva no que diz respeito ao debate de patentes e acesso a medicamentos, né, tanto no âmbito internacional, né, liderando toda a negociação da Declaração de Doha sobre tríplice saúde pública, liderando processos na Organização Mundial de Saúde que se dedicaram a pensar formas de inovação que não passem necessariamente pela recuperação dos investimentos via monopólio, né? E também no âmbito interno, e aí eu destaco, né, a emissão da licença compulsória para o medicamento Efavirenz, um medicamento utilizado no tratamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS, em 2007, né, quando o ministro da Saúde era o Temporão e o presidente era o Lula. É, essa licença compulsória foi um grande marco, né, eu diria, no debate, no tema, né, de acesso a medicamentos e patentes no Brasil. Foi a primeira e única licença compulsória, mas também é importante destacar, né, o papel da diplomacia brasileira, do Itamaraty, né, colocando os temas de acesso e colocando que o próprio sistema de propriedade intelectual tinha limitações muito graves e muito sérias no que diz respeito à realização do direito à saúde e um impacto muito negativo nas políticas de acesso a medicamentos, na organização do próprio sistema de saúde, no Brasil e em outros países do sul global. Então, esse seria um primeiro momento. Logo depois, o Brasil, né, experimentando um crescimento econômico muito pujante, né, no meados dos anos 2000, final dos anos 2000, né, o Brasil começa a ensaiar uma retomada muito forte de uma política industrial no setor da saúde, né, que tem as parcerias para desenvolvimento produtivo como um grande carro-chefe. Né, as PDPs, né, tiveram um papel muito central, e aí o Brasil, ainda que tivesse, né, continuasse tendo uma postura importante no cenário internacional, né, ainda participando dos debates na Organização Mundial da Saúde
sobre outras iniciativas que não fossem somente patentes para incentivar a inovação, né? E eu tenho que fazer um parênteses aqui, dizendo que não necessariamente patentes são uma boa forma de incentivo à inovação no setor de saúde. No Brasil, no debate interno, o Brasil assumiu uma postura de maior negociação com as empresas, né? Buscando contratos de transferência de tecnologia, buscando acordos voluntários com as empresas e abandonando um pouco essa busca da licença compulsória e mesmo a ameaça da licença compulsória, né? Que a pura ameaça já configura um grande instrumento de negociação de preços, por exemplo, não é? Então esse seria um segundo momento, né? Não digo que tenha sido uma escolha ruim, né? As PDPs tinham aí uma virtude. É claro que em alguns pontos específicos, né? Algumas PDPs específicas, como por exemplo a da Atazanavir, houve muitos problemas que foram apontados pela sociedade civil brasileira. Mas era um projeto desenvolvimentista, um projeto que buscava uma autonomia do setor químico-farmacêutico brasileiro, um projeto que buscava uma maior, perdão, um projeto que buscava um fortalecimento desse setor industrial brasileiro, entendendo como um setor muito estratégico, né, e tendo a saúde aí como o motor, né, desse desenvolvimento. E logo depois do golpe em relação ao presidente Dilma, a gente vê uma subserviência total e absoluta aos interesses privados, principalmente no que diz respeito às empresas transnacionais. Né? Aí acaba qualquer tipo de busca por autonomia, acaba qualquer política externa altiva, no que diz respeito ao tema, né, de buscar outras formas de inovação, e acaba qualquer possibilidade de emissão de licença compulsória por parte do executivo brasileiro, né? E acho que essa tendência ela se agudiza, né, se aprofunda com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, né, e a posse em 2019. É um governo que é totalmente subserviente aos interesses das multinacionais e que, por diversas vezes, né, mesmo né, o ex-ministro, né, Luiz Henrique Mandetta, que era colocado, né, como um oásis de lucidez, várias vezes fez falas dizendo que o Brasil não deveria emitir nenhuma licença compulsória, que isso desincentivaria os investimentos no país, que na verdade nada mais é do que uma repetição atônita, né, dos argumentos sem pé nem cabeça da grande indústria farmacêutica transnacional. Então a gente chega na pandemia, né, com esse cenário, um cenário de total subserviência aos grandes interesses das farmacêuticas transnacionais, ou seja, sem um projeto nacional, né, que colocasse em primeiro lugar a garantia da saúde da população brasileira e sem colocar em primeiro lugar o fortalecimento do SUS como algo fundamental, né, para a gente conseguir avançar na realização do direito à saúde. Vou querer saber de você o impacto então da pandemia nesse debate, mas antes, eu acho que talvez um assunto introdutório que valha colocar. Queria saber, na tua opinião, quais os impactos dessas tecnologias patenteadas para o desenvolvimento socioeconômico do setor de saúde aqui no Brasil. A gente estava falando, né, do processo, né, do histórico. Eu queria saber, então, como essas tecnologias, essas patentes, ajudam ou não o desenvolvimento socioeconômico, um pouco do que você estava falando para a gente. Olha, Lucas, né, na teoria mais ortodoxa, né, por dizer assim, as patentes são entendidas como um grande incentivo à inovação na medida em que, quando uma pessoa, uma empresa conseguem, né, uma patente sobre uma determinada tecnologia, essa patente vai permitir a recuperação dos investimentos que foram feitos para que se chegasse àquela inovação, né? Ou seja, em outras palavras, uma vez que uma empresa desenvolve uma tecnologia, ela patenteia essa tecnologia, né, tem os 20 anos de monopólio, e durante esses 20 anos de monopólio, em que ela pode vender a um preço acima, né, do preço que seria vendido num cenário de concorrência, ela recuperaria esses investimentos e continuaria investindo em pesquisa e desenvolvimento, né, gerando novas inovações e beneficiando assim a sociedade.
No entanto, o que a gente vê na prática é um sistema de propriedade intelectual, pelo menos no campo da saúde, né, das tecnologias médicas, é um sistema de propriedade intelectual que não serve à inovação, mas que serve principalmente para a manutenção de privilégios. Né? Quando a gente pensa que a gente geralmente pensa, né, que cada medicamento tem uma patente ligada a ele, né, que então ele ficaria 20 anos sob monopólio e logo depois, né, outras empresas poderiam entrar no mercado. Mas na verdade não é isso que acontece. Para cada medicamento, para cada tecnologia médica, existem dezenas, às vezes centenas de patentes e pedidos de patentes que criam uma parede ao redor daquela tecnologia que impedem que outras empresas entrem no mercado, impedem muitas vezes que outras empresas consigam estudar aquela tecnologia, né? E isso perpetua o monopólio para muito além de 20 anos, né? 30, 35, 40 anos sob monopólio. E isso não tem absolutamente nada a ver com inovação. Isso, na verdade, tem a ver com a perpetuação de um privilégio, né, e uma busca incessante por lucro sobre uma tecnologia que foi desenvolvida há 20, 30, 40 anos atrás. Não é? Do ponto de vista da organização do sistema de saúde, a gente pode dizer que as patentes, né, quando o SUS paga preços extorsivos por medicamentos por conta dos monopólios causados pelas patentes, a gente pode dizer que isso configura uma transferência de renda dos pobres para os ricos. No Brasil, a carga tributária é absolutamente injusta e regressiva, ou seja, os pobres pagam muito mais imposto do que os ricos, então o SUS ele é financiado muito mais pelo trabalho dos pobres do que dos ricos no Brasil. Até porque isso também foi uma consequência da pandemia, os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos, né? Ou seja, se aprofundaram as desigualdades no nosso país. Então, o SUS ele é financiado muito mais com recursos vindos das camadas mais pobres da população brasileira. Na medida em que o SUS paga muito mais caro do que poderia pagar por medicamentos patenteados, e esse dinheiro vai para as grandes empresas transnacionais, né, quem recebe finalmente esse recurso arrecadado a duras penas pela população brasileira são os acionistas das grandes empresas transnacionais farmacêuticas, são os CEOs. Né? Então, se a gente puder fazer uma metáfora aqui, uma metáfora não, enfim, uma brincadeira, né? Dizer que o suor do trabalhador brasileiro paga o jatinho dos CEOs das grandes transnacionais farmacêuticas, né? Porque o SUS ele é onerado de uma maneira gigantesca por conta dos monopólios que essas empresas, que essas patentes permitem a essas empresas cobrar preços extorsivos. Não é? A gente tem diversos exemplos, né? E a literatura está recheada de estudos que mostram como as patentes levam preços a patamares que não têm nenhum vínculo com a realidade, não é? E que esses preços, enfim, têm que ser pagos pelo sistema de saúde porque as pessoas precisam dos medicamentos. Bom, e Pedro, sobre o debate em torno das patentes, a gente chegando à pandemia, né, e aí quero saber da tua opinião sobre como a pandemia moldou essa discussão no Brasil e fora. Então, vamos lá. Eu acho que a pandemia ela escancarou um sistema, né, de propriedade intelectual que está absolutamente falido, né, e que não serve ao seu propósito e que o TRIPS, na verdade, os objetivos, né, do TRIPS, eles não se cumpriram e eles não se cumprirão. Né? O TRIPS ele foi um sistema de governança da propriedade intelectual em nível global desenhado pelas grandes empresas farmacêuticas e que vai servir aos interesses da grande indústria farmacêutica. Né? A gente não pode se enganar em relação a isso. Dito isso, a pandemia escancarou, né, deixou de forma muito evidente, deixou muito evidente que que esse sistema baseado em monopólios ele é absolutamente incompatível com a resposta necessária a uma pandemia. Né? Qual é a racionalidade que existe em um momento em que todos os países precisam dos mesmos insumos ao mesmo tempo, você preservar monopólios? Né? Em situações normais, os monopólios já são absolutamente devastadores para a realização do direito à saúde, né? Para que as pessoas tenham acesso a medicamentos. Em tempos pandêmicos,
isso ganha proporções catastróficas, né, como a gente viu, né, com vacinas, né, como a gente está vendo com vacinas, como a gente está vendo com medicamentos, como a gente viu no início da pandemia com equipamentos de proteção individual. Então, quer dizer, os exemplos eles se amontoam, né? Em relação ao debate no Brasil, eu acho que a gente conseguiu avançar. Claro que não tanto quanto eu acho que a gente deveria, né, dada a tragédia que a gente vivenciou no Brasil, né, acho que para qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade é muito difícil se recuperar, né, do que a gente viveu aqui no Brasil né, nos primeiros meses de 21, né, e ao longo de todo 2020. Eu acho que a gente não conseguiu avançar o quanto a gente deveria. Eu destaco algumas iniciativas no Congresso brasileiro, porque iniciativa do Executivo brasileiro não houve nenhuma que eu conheça. No Legislativo brasileiro, aqui acho que merece mais destaque o PL 1462 de 2020, que foi originalmente protocolado pelo deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, mas que logo foi subscrito, né, que teve a coautoria de outras 2 dezenas de parlamentares, quase, de todo o espectro político brasileiro. Então a gente tinha parlamentares do PSL, do PCdoB, do DEM, que agora virou União Brasil, né, mas do DEM, do PSD, enfim, parlamentares de todo o espectro político partidário brasileiro, mostrando que, na verdade, aquele tema era um tema de interesse público, era um tema que deveria ser priorizado, né? Esse PL 1462 ele foi apresentado na comissão externa do coronavírus, que à época foi uma comissão designada da Câmara dos Deputados para discutir questões atinentes somente à pandemia. E esse PL era um PL que, na minha visão, era o PL mais correto, né? Que poderia ver que era um PL que atrelava a emissão de licenças compulsórias à declaração de emergência nacional em saúde pública. Ou seja, a partir do momento em que houvesse uma declaração de emergência nacional de saúde pública, toda e qualquer tecnologia identificada que fosse útil para o enfrentamento daquela determinada emergência de saúde pública seria licenciada compulsoriamente. Em outras palavras, era um PL que proibia o monopólio no Brasil durante emergências sanitárias, né? O que é algo absolutamente racional, né? A gente ouviu muitos argumentos da indústria dizendo que isso destruiria o ambiente de inovação, de que isso retiraria as empresas do Brasil, que não haveria mais investimento, que as empresas, que isso causaria uma fuga de registros sanitários, né? E para mim isso na verdade não passa de um terrorismo ideológico muito barato, não é? Isso porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo, é um mercado público de demanda constante. Então, nenhuma empresa é doida de abandonar o mercado brasileiro. Em segundo lugar, a gente está falando de uma situação absolutamente excepcional na história, né? As emergências de saúde pública, as pandemias, né, decretadas pela OMS, aconteceram em 6 vezes na história. No Brasil, a pandemia de Covid-19 foi somente a segunda emergência nacional de saúde pública, a primeira foi a pandemia de H1N1. Então, quer dizer, a gente não pode tomar essas situações excepcionais como o parâmetro normal, né, do cenário de inovação, do ambiente de inovação das farmacêuticas, né? Fora isso, a gente precisa lembrar que na pandemia de Covid-19 foi o setor público, né, e as promessas de compra antecipada que financiaram em larguíssima medida as pesquisas para o desenvolvimento das tecnologias. Então, se a gente viu, né, esse desenvolvimento em tempo recorde das vacinas, né, e eu acho que é uma coisa que a gente deve aplaudir de pé, isso se deve muito ao financiamento público, né, à pesquisa em universidades, né, e às promessas de compra antecipada, né? Então, na verdade, o que a gente vê novamente é uma apropriação privada de investimentos públicos, não é? No final de 2021, a gente viu dados de que a Moderna lucrava $1.000 por segundo, né? E, de fato, as pesquisas de mRNA mensageiro foram financiadas na última década
muito pelo NIH americano, né, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que a gente evoluiu no debate brasileiro, né, com esse PL, ele foi amplamente discutido, e aí, no início, né, de 2021, uma movimentação no Senado, né, do PL 12, que é de autoria do senador Paulo Paim, né, ganhou corpo, né, o senador Nelsinho Trade era o relator dessa matéria, e ele fez um grande esforço de concertação, né, levou muito em consideração os, 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 os processos, né, de transferência de tecnologia pelos quais o Brasil passava, nominalmente Fiocruz com AstraZeneca e a Universidade de Oxford e Butantan com Sinovac, e fez uma lei muito equilibrada, né, que eu acho que não era tão, como é que eu vou dizer, tão apropriada ao momento como o PL 1462, mas que traz pontos muito importantes. E esse PL ele foi aprovado com ampla vantagem em 3 votações no Congresso brasileiro, né? 2 no Senado Federal e uma na Câmara dos Deputados. Infelizmente, os pontos mais avançados dessa lei, que dizem exatamente respeito às obrigações das titulares de patentes, né, cujas patentes fossem licenciadas, foram vetadas pelo presidente da República, não é? E agora, ontem mesmo, né, ontem, né, dia 17 de março, né, na quarta-feira, na sessão do Congresso Nacional, o governo manobrou e retirou de pauta o veto 48, que é justamente o veto que diz respeito às partes da Lei 14.200 que foram vetadas pelo presidente da República, né? E eu acho que é muito importante, aí, tentando responder a sua pergunta muito objetivamente, Lucas, como é que a gente conseguiu avançar? Eu acho que hoje no mundo, um dos grandes debates que existem é relativo a como garantir a transferência de tecnologia e como superar as dificuldades colocadas pelos segredos industriais na replicação de tecnologias, né? Então, assim, patentes não são apenas o único empecilho, né, que existe para que uma tecnologia seja replicada e que chegue ao mercado na sua forma genérica ou biosimilar, né? Essa lei, a 14.200, ela tenta lidar com esse problema de 2 formas, de 3 formas, na verdade. A primeira é obrigando a Agência Regulatória Brasileira, a Anvisa, a fornecer, no caso de licença compulsória, é claro, a fornecer todas as informações úteis à replicação daquela tecnologia para a empresa que tiver capacidade para reproduzi-la, não é? Então, assim, existem informações, principalmente nos dados clínicos, que a empresa detentora da patente submete para o registro na Anvisa, que são importantes para a replicação daquela tecnologia. Em segundo lugar, e aí é um ponto bastante polêmico nos debates do Congresso, é o fornecimento de material biológico, né? A racionalidade por trás desse ponto, né, ou seja, a lei diz que no caso de licença compulsória, a empresa detentora da patente deve fornecer material biológico para que seja possível a produção dessa tecnologia no Brasil, né? A racionalidade por trás é que muitas vezes a empresa detentora da patente ela controla toda a cadeia produtiva, né? Ou seja, não há material biológico disponível no mundo para que seja possível reproduzir aquela tecnologia, né? Essa é uma forma de tentar contornar esse nível de monopólio que não é apenas da patente, né? Mas que é um monopólio que efetivamente impede a replicação da tecnologia. Por último, é a obrigação da própria empresa detentora de patente de abrir informações úteis e necessárias para efetiva e rápida reprodução da tecnologia, ou seja, é um tipo de transferência de tecnologia, abrindo as informações que não estão apenas na patente. E aí entra o tema dos segredos industriais. Qual é a racionalidade dessas 3 medidas que eu acabei de te falar, Lucas? Numa pandemia, a gente precisa fazer tudo muito rápido, né? A gente não pode perder tempo, né? Na pandemia de Covid-19, a gente teve dias que morreram 4.000 pessoas por dia, né? A gente não pode
se dá ao luxo, né, de ficar tentando fazer engenharia reversa para chegar àquela tecnologia que pode salvar vidas, quando uma empresa sabe como fazê-lo e não transmite essa tecnologia porque não quer perder os seus privilégios, né? Então, essas 3 medidas que eu coloco, que na minha visão fazem o Brasil avançar, né, e dariam ao Brasil, né, e dará ao Brasil, né, uma vez que esse veto seja derrubado, uma das leis mais avançadas no mundo no que diz respeito à licença compulsória, muitas ferramentas para que seja rápido e ágil o desenvolvimento de versões genéricas e biosimilares no Brasil. E diante disso, então, é possível concluir, é claro que a gente conversando aqui no momento em que ainda se aguarda por um posicionamento final do Congresso diante desse veto presidencial ao qual você fazia menção, é possível falar em aumento das possibilidades de flexibilização desse sistema de patentes na área da saúde diante da crise sanitária da pandemia de Covid-19? Eu acho que ainda vai ter uma tarefa, né, para as pessoas e para as entidades e organizações que lutam para que a gente tenha um país mais justo, um país de maior justiça social, deixar muito claro o quanto esse sistema de propriedade intelectual foi causador de milhares, se não milhões de mortes ao redor do mundo. Isso ainda vai vir para os próximos anos, né? Agora, no Brasil, sem dúvida, a gente conseguiu avançar, assim, muito menos do que eu acho que a gente deveria ter avançado. Mas isso também a gente tem que lembrar que a gente está num contexto de um governo absolutamente negacionista e um governo que está bloqueando, né, essa votação. É um governo que não se mexeu 1 centímetro para enfrentar o problema dos monopólios, enfim, não enfrentou outros problemas também, como, por exemplo, da falta de oxigênio em Manaus. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no Brasil a gente avançou um pouco, não quanto eu acho que a gente deveria ter avançado, mas que fica essa tarefa da gente mostrar e documentar e falar à exaustão, né, como esse sistema de propriedade intelectual, como essa forma de governança da propriedade intelectual no mundo foi responsável por milhares, se não milhões de mortes ao redor do mundo. No âmbito global, eu acho que o avanço foi ainda mais modesto, né, tentando ver o copo meio cheio. Recentemente teve um desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, no processo do TRIPS Waiver, de um texto que, teoricamente, supostamente, seria um texto consensual de Índia, África do Sul, Estados Unidos e União Europeia, de, enfim, alguma coisa que poderia avançar no processo. Mas, na verdade, o texto avança muito pouco. Eu acho que a única coisa que sobra é um entendimento, principalmente de União Europeia e Estados Unidos, de que alguma coisa precisa ser feita, ou seja, existe um problema. Eu acho que é a primeira vez, efetivamente, que União Europeia e Estados Unidos assumem, né, publicamente que existe um problema a ser superado por conta desse sistema de propriedade intelectual. Pedro Vilardi, quero agradecer mais uma vez enormemente por você aceitar o convite para esse bate-papo aqui na série AFIPEA Mundo Pós-Pandemia. Muito obrigado e até uma próxima. O prazer foi todo meu, Lucas. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até...